Olá, dando continuidade à parte final da aula 8, concluiremos a importância dos eventos e personagens partícipes do jogo do poder entre o Estado e as classes sociais, que culminaram no golpe do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Iniciaremos destacando a Sociedade 10 de Dezembro. Essa sociedade data do ano de 1849, sob o pretexto da instituição de uma sociedade beneficente. O lumpenproletariado, sob o pretexto da instituição de uma sociedade beneficente. O lumpenproletariado parisiense foi organizado em seções secretas, sendo cada uma delas liderada por um agente bonapartista, tendo no topo um general bonapartista. Rufiões decadentes, com meio de subsistência duvidosos, de origem duvidosas, rebentos arruinados, aventureiros da burguesia, eram laderados por vagabundos, soldados exonerados, ex-presidiários, escravos fugidos, gatunos, trapaceiros, batedores de carteiras, prestigiadores, jogadores, cafetões, donos de bordel, carregadores, literatos, trocadores de realejo, trapaceiros, amoladores de tesouras, funileiros, mendigos, em suma, toda essa massa indefinida, desestruturada e jogada de um lado para o outro, que os franceses denominam a boemia, com esses elementos que lhe eram afins, Bonaparte formou a base da Sociedade 10 de Dezembro. Era sociedade beneficente na medida em que todos os seus membros, a exemplo de Bonaparte, sentiu a necessidade de beneficiar-se à custa da nação trabalhadora. Esse Bonaparte se constituiu como um chefe do lumpenproletariado, porque é nele que identifica maciçamente os interesses que persegue pessoalmente. Reconhece nessa escória, nesse refúgio de todas as classes, a única classe na qual pode se apoiar incondicionalmente. Esse é o verdadeiro Bonaparte. O Bonaparte sem retoques. A Sociedade 10 de Dezembro lhe pertencia. Era obra sua, era ideia exclusivamente sua. Bonaparte era seu autor original e a história dessa sociedade era a sua própria história. A Assembleia Nacional tentou instaurar um inquérito parlamentar sobre as ações da Sociedade 10 de Dezembro, mas, imediatamente antes da reunião da Assembleia Nacional, Bonaparte dissolveu preventivamente a sua sociedade, é claro, só no papel. A Sociedade 10 de Dezembro permaneceria como exército privado de Bonaparte, até conseguir transformar o exército público numa Sociedade 10 de Dezembro. A queda do Partido da Ordem. Enquanto iniciava a peleja entre Luiz Bonaparte e o Partido da Ordem, um acontecimento deu-lhes um susto e voltaram a se unir. Nas eleições de 10 de março, convocadas para preencher as vagas dos deputados cassados, dos 21 cargos em disputa, 11 foram preenchidos pelos social-democratas. O Partido da Ordem, para retornar à rédea do poder, agora depositava todas as suas esperanças na letra da Constituição, que impedia a reeleição do presidente e ainda mantinha a necessidade de qualquer um dos candidatos ter mais de 2 milhões de votos. Se o quórum não fosse atingido, a decisão cairia nas mãos do parlamento, ou seja, nas mãos do Partido da Ordem. A situação aparentemente se tornou mais favorável com a redução drástica do número de eleitores. Diante disto, a questão da reforma da Constituição passaria a ser uma questão de vida ou morte para Luiz Bonaparte. Cabe destacar que esse período foi marcado por contradições gritantes. Constitucionalistas que conspiravam contra a Constituição, revolucionários que admitem ser constitucionalistas, um poder executivo que vislumbra a sua força na sua própria debilidade e a sua respeitabilidade no desprezo que inspira. A burguesia tinha a noção correta de que todas as armas que ela havia forjado contra o feudalismo começaram a ser apontadas contra ela própria. E todos os recursos de formação que ela havia produzido se rebelavam contra a sua própria civilização, que todos os deuses que ela havia criado renegaram ela. Ela compreendeu que todas as assim chamadas liberdades civis e todos os órgãos progressistas atacavam e ameaçavam sua dominação classista, a um só tempo na base social e no topo político, ou seja,
que haviam se tornado socialistas. Enquanto a dominação da classe burguesa não se organizasse totalmente, enquanto não adquirisse a sua expressão política pura, o antagonismo entre as relações das demais classes tampouco poderia aparecer de forma pura. Onde aparecesse, não teria como assumir aquela versão perigosa que transforma toda luta contra o poder estatal em luta contra o capital. Assim que a crise revolucionária foi superada, o sufrágio universal abolido, voltou a irromper a luta entre a Assembleia Nacional e Bonaparte. Bonaparte viu chegada a hora de partir da aparente defensiva para a ofensiva. Viu a possibilidade de terminar aquilo que começara durante o recesso da Assembleia Nacional, a saber, arrancar o poder militar das mãos do parlamento. Neste momento decisivo, o Partido da Ordem deu a entender que a burguesia perdera a vocação para dominar. Sem ministério, sem exército, sem povo, sem opinião pública, sem olhos, sem ouvidos, sem dentes, sem nada. O Partido da Ordem demonstrou que não era apto nem para dominar, nem para servir, nem para viver, nem para morrer, nem para suportar a República, nem para derrubá-la, nem para manter a Constituição, nem para jogá-la no lixo, nem para cooperar com o presidente, nem para romper com ele. O caminho do golpe de Estado. Um dos derradeiros lances na guerra entre o Executivo e o Legislativo foi a destituição do ministro de Guerra, Jean Garnier, que se constituía num último obstáculo aos planos golpistas no interior do governo. A partir de então, o presidente dispunha de todo o poder militar do qual necessitava, para rasgar a Constituição e afastar o Partido da Ordem e manter-se no poder. Os conservadores, temendo a radicalização política e social, preferiram se submeter ao novo Napoleão, a correr o risco de ver um conflito institucional instalado e sobre o qual não poderiam prever os resultados. A burguesia, fora do parlamento, não conseguia compreender como é que a burguesia, dentro do parlamento, podia desperdiçar seu tempo com querelas tão miúdas e arriscar a tranquilidade nacional por causa de rivalidades tão espúrias com o presidente. Bonaparte aproveitava a confusão e jogava com diversos interesses. Quer o Partido Republicano, quer das correntes dinásticas do Partido da Ordem, ao mesmo tempo alarmava a burguesia com os perigos da anarquia que ameaçariam com um bom andamento dos negócios. Uma crise econômica se avizinhava no horizonte e reforçava esse temor que logo se transformaria em pânico. E realmente, no ano de 1851, a França de fato passou por uma espécie de pequena crise comercial. Da pauta política ainda constava o problema da revisão da Constituição. Este era um fator de instabilidade política, justamente algo que a burguesia não queria. O interesse dos bonapartistas pela revisão era simples. Decisiva para eles era, sobretudo, a supressão do artigo 45, que impedia a reeleição de Bonaparte e a prorrogação de seu mandato. Não menos simples parecia a posição dos republicanos. Eles eram terminantemente contra qualquer revisão, pois viam nela uma conspiração generalizada contra a República. A Constituição só poderia ser revisada pela via legal, ou seja, só se os 3/4 de votos constitucionalmente prescritos se decidissem pela revisão. Depois de 6 dias de turbulentos debates, no dia 19 de julho, a revisão, como era de esperar, foi rejeitada. Para título de informação, a revisão da Constituição nada mais significava do que a continuidade do mandato presidencial, assim como a continuidade da Constituição nada mais significava do que a deposição de Bonaparte. O parlamento se pronunciava a favor dele, mas a Constituição se pronunciava contra o parlamento. Portanto, ele agiu no espírito do parlamento quando rasgou a Constituição e agiu no espírito da Constituição quando dispersou o parlamento. A maioria parlamentar ficou temerosa diante da possibilidade do uso da força por parte de Bonaparte e de, acidentalmente, acender o estopim de uma revolução. A nação se viu diante de um dilema: golpe bonapartista ou revolução. Ao indicar o banqueiro Foch para o poderoso Ministério das Finanças, o ex-candidato dos camponeses logo revelaria a quais interesses estaria vinculado. A partir desse momento, a aristocracia financeira tornou-se bonapartista.
e abandonou o Partido da Ordem. Fould não representava apenas os interesses de Bonaparte na Bolsa, representava também os interesses da Bolsa junto a Bonaparte. A grande imprensa europeia não escondia o seu júbilo diante das opções bonapartistas e apregoava a necessidade de deixar o presidente governar em paz, sem os sobressaltos das ruas ou do parlamento. Um correspondente do jornal londrino The Economist escreveu: "Por toda parte podemos constatar que a França exige, acima de tudo, tranquilidade." Às vésperas do golpe de Estado, um editorial do mesmo jornal afirmou: "Em todas as bolsas da Europa, reconhece-se agora o presidente como guardião da ordem." Este era o aval da finança internacional para o golpe de Estado. Novamente, com as palavras de Marx, a aristocracia financeira condenava a luta parlamentar do Partido da Ordem contra o poder executivo como uma perturbação da ordem e festejava cada vitória do presidente como uma vitória da ordem. Não era apenas a fração financeira da burguesia que assim pensava. Também a burguesia industrial, no seu fanatismo pela ordem, irritou-se com as desavenças do Partido da Ordem no parlamento com o poder executivo. A burguesia francesa atribuiu a estagnação do comércio a razões puramente políticas, ou seja, ao embate entre o parlamento e o poder executivo, a incerteza provocada por uma forma de Estado apenas provisória. Ou seja, o conjunto das frações da burguesia se voltavam contra seus representantes no parlamento e na imprensa. A burguesia tornou pública a sua raiva contra os representantes literários, contra a sua própria imprensa. O golpe de Estado sempre foi uma ideia fixa de Bonaparte. O candidato a ditador, mais do que ninguém, compreendeu este clamor e estava disposto a atendê-lo. Bonaparte e os camponeses parceleiros. Diferentemente do poder legislativo, o poder executivo é a expressão da heteronomia da nação em contraposição à sua autonomia. Bonaparte representa uma classe, mais precisamente a classe mais numerosa da sociedade francesa, os camponeses parceleiros. Assim como os Bourbons constituíam a dinastia da grande propriedade fundiária e os Orleans a dinastia do dinheiro, os Bonapartes são a dinastia dos camponeses, isto é, da massa popular francesa. O escolhido dos camponeses não é Bonaparte, que se submeteu ao parlamento burguês, mas o Bonaparte que pôs em fuga o parlamento burguês. A eleição de 10 de dezembro de 1848 só foi consumada com o golpe de Estado de 2 de dezembro de 1851. A tradição histórica deu origem à crença milagrosa dos camponeses franceses de que um homem chamado Napoleão lhes devolveria a glória perdida. E apareceu um indivíduo alegando ser esse homem, por portar o nome Napoleão. Após 20 anos de vagabundagem, uma série de aventuras grotescas, cumpre-se a saga e o homem se torna imperador dos franceses. A ideia fixa do sobrinho se torna realidade porque coincidiu com a ideia fixa das classes mais numerosas entre os franceses. A dinastia de Bonaparte não representa o camponês revolucionário, mas o camponês conservador. Não o povo do campo que quer subverter a velha ordem, com a sua própria energia em aliança com as cidades, mas pelo contrário, aquele que apaticamente, encerrado nessa velha ordem, quer ver a si mesmo posto a salvo e favorecido junto com a sua parcela pelo fantasma do império. São justamente as condições materiais que transformam o camponês feudal francês em camponês parceleiro e Napoleão em imperador. Bonaparte gostaria de ser encarado como benfeitor patriarcal de todas as classes, mas ele não tem como dar a um sem tirar do outro. Bonaparte quer ser o homem mais prestativo da França e transformar toda a propriedade e todo o trabalho da França em obrigação pessoal para ele. Ele gostaria de roubar toda a França para dar-lhe de presente à França. Ou melhor, para poder comprar a França de volta com dinheiro francês. Porque na condição de chefe da sociedade 10 de dezembro, ele deve poder pagar pelo que ele pretende possuir. É interessante olharmos aqui ao lado a imagem, de Napoleão como presidente. Posteriormente, vamos compará-la com a imagem de Napoleão como imperador. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Chegamos finalmente ao golpe.
Visando a criar confusão e dividir ainda mais a oposição, Bonaparte enviou à Assembleia Nacional um projeto restabelecendo o sufrágio universal, que havia sido desfigurado pelo Partido da Ordem. Ele foi derrotado por 355 votos contra 348, mas desta vez a social-democracia e os republicanos votaram com os bonapartistas. A Assembleia e os partidários da Ordem novamente se desmascararam diante da maioria do povo francês e, sem saber, assinaram seu próprio atestado de óbito. No dia 2 de dezembro, Napoleão mobilizou suas tropas e cercou o Palácio de Bourbon, onde se reunia a Assembleia Nacional. Os deputados tomam outro prédio e, num ato de desespero, aos gritos de Viva a República, votaram a destituição do presidente. Poucos levaram a sério aquela bravata e os deputados ali presentes foram conduzidos até prisões de Mazas, Reims e Vincennes, locais conhecidos pelos líderes proletários, democratas, pequenos burgueses. Esse foi o fim do Partido da Ordem, da Assembleia Legislativa e da Revolução de Fevereiro. Na madrugada anterior, a polícia havia prendido as principais lideranças populares ligadas aos clubes revolucionários para se prevenir contra as possíveis barricadas. No dia 3 de dezembro, as tropas foram recebidas com vaias por alguns burgueses que estavam nas varandas dos boulevards. Ouviram-se também gritos dispersos a favor da República. A resposta dos soldados foi o fuzilamento de todos que se manifestavam, o que ensanguentou os bairros mais nobres de Paris. Pela primeira vez, o exército voltava suas armas contra aqueles que sempre procurou proteger, a burguesia. Tem-se a impressão de que a França apenas escapou do despotismo de uma classe para voltar a cair no despotismo de um indivíduo, mais precisamente, sobre a autoridade de um indivíduo sem autoridade. A luta parece ter sido conciliada, de tal modo que todas as classes se encontram de joelho diante da culatra do fuzil, igualmente impotentes e caladas. O que percebemos a partir do pensamento marxiano é que, de fato, todas as revoluções somente aperfeiçoaram a máquina em vez de quebrá-la. Marx, inclusive, satiriza. Por fim, os próprios sumos sacerdotes da religião e ordem são escorraçados a pontapés dos seus trípodes pítios, tirados de suas camas na calada da noite, enfiados em carruagens prisionais, jogados em cárceres ou mandados ao exílio. O seu templo é arrasado, a sua boca é selada, a sua pena é quebrada, a sua lei rasgada, e tudo em nome da religião, da propriedade, da família e da ordem. Burgueses fanáticos pela ordem são fuzilados nos balcões das suas casas por pelotões de soldados bêbados. As suas casas são bombardeadas por passatempo, em nome da propriedade, da família, da religião e da ordem. Em geral, o povo ficou na expectativa e, no fundo, até simpatizou com o fechamento daquela Assembleia Nacional e a exclusão dos deputados do Partido da Ordem, que haviam lhe cassado o direito de voto e eliminado outras conquistas da Revolução de Fevereiro. Bonaparte elaborou uma nova Constituição antidemocrática que lhe dava um mandato de 10 anos. Ironicamente, esse texto foi aprovado num plebiscito baseado no sufrágio universal. Um ano depois, não contente com sua situação de semi-ditador, ele se ungiria ao posto de imperador dos franceses, sob o título de Napoleão III. E é interessante, ao analisarmos a imagem, compararmos a diferença, inclusive, da postura da figura de Luiz Bonaparte como presidente, que anteriormente nós mostramos, e posteriormente na figura de imperador, já como Napoleão III. Marx, em seu 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, escrito meses antes, havia afirmado: o culto da túnica sagrada de Trier é reeditado por ele em Paris na forma do culto do manto imperial de Napoleão. Porém, enquanto o manto imperial finalmente cair sobre os ombros de Luiz Bonaparte, a estátua de bronze de Napoleão despencará do alto da coluna de Vendôme. Esta previsão se realizaria alguns anos mais tarde. A estátua do primeiro Napoleão, que simbolizava suas conquistas imperiais, seria derrubada do seu pedestal em 1871 pelas mãos dos comunardos de Paris, fato que pode ser observado ao analisarmos a última imagem da aula. Bom, turma, é isso.
Espero ter contribuído substancialmente na conceituação do poder estatal e das classes sociais a partir da experiência bonapartista. Até a próxima!